Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast aqui da Chave Digital e hoje eu estou aqui com Júnior Gonzalez, ele é chefe, engenheiro de produção, empreendedor serial. Então, vamos fazer uma conversa rápida com ele, ver o que ele pode agregar para a gente, contar um pouco da história dele. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo Obrigado aí primeiro você. dia. Já fizemos um podcast uma outra vez, tivemos 1000 problemas técnicos aí. Faz parte, né? Não rolou, mas esse hoje vai rolar. E primeiro, para começar, eu vou pedir para ele contar um pouquinho, né? Somos brasileiros. E não desistimos nunca. É isso aí. Então, eu vou pedir um pouquinho para ele contar um pouquinho da história dele, porque quem me acompanha aí sabe, já conhece, porque já são anos e anos aqui com a gente, além de ser cliente, é um amigo. Então, minha pergunta para você é quem é o Júnior hoje? E depois vou pedir para tu contar um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho para a gente de você. Então, eu acho que hoje o Júnior é parte da realização de um sonho, vamos falar. Sempre trabalhei com restaurante desde meus 17 anos. Não vou falar quanto eu tenho, né, para esconder um pouco essa parte. Sou formado em engenharia de produção, logo depois me formei em gastronomia. Sempre gostei de atuar muito nessa parte de gestão, da parte operacional do negócio. A parte de chefe de cozinha veio por necessidade de conhecimento e foi importante. Hoje eu trabalho também na parte da retaguarda, dentro da cozinha, dentro de cardápio, engenharia de cardápio, controles de custos de CMV, essas coisas todas, então assim, faz parte. Amo o que eu faço, né? Trabalho com isso, como eu falei, já tem um tempinho. Hoje temos algumas operações distintas, operações de autosserviço, operação de salão, operação comida brasileira, comida espanhola, operação que pega um pós-praia, que é noite, então a gente tem um pouquinho de cada coisa. Diversidade, né? Então, assim, quando você trabalha com diversidade, você trabalha com inúmeros desafios, que faz parte hoje da nossa, quem é empreendedor sabe que os desafios são diários, né? Então você disse aí que foram anos de desenvolvimento e ainda assim está em construção e sempre em evolução, hein? Eu acho que não tem jeito. Acho que é todo dia. Começou com a família, né? Conta um pouquinho aí. Quem conhece o La Plancha já segue o La Plancha no Instagram. Quem não consegue vai seguir agora. Inclusive estamos aqui no La Plancha. Começou com o La Plancha, então conta um pouco aí da história que veio da família, como é que aconteceu. A La Plancha tem 31 anos, né? Foi criado lá pelo meu pai e minha avó há muito tempo atrás. Começaram uma peixaria no mercado produtor e montaram o restaurante. Começou com um botequinzinho, depois, graças a Deus, as coisas foram dando muito certo, muito trabalho só também, né? E meu pai desenvolvendo a parte de frutos do mar, veio por causa da peixaria que já existia e a gastronomia espanhola, porque a minha descendência é espanhola, meu pai é galego, já veio de lá para cá pequeno. Hoje eu tenho a dupla cidadania, então assim, aí veio o DNA, né, contando e foi isso. Então La Plancha surgiu dentro de um mercado de peixes e a gastronomia espanhola veio do nosso DNA, que já faz parte. E aí fomos passando muito processo, ficamos 21 anos dentro do mercado produtor, já começava a ajudar ele, comecei como office boy, depois fui para dentro do bar, aprendi alguma coisa de bar, depois fui atendimento, aí até que eu cheguei na cozinha, nisso já fazendo minha faculdade de engenharia, comecei a ir para o escritório, fazer os controles efetivos do negócio e foi acontecendo. Sim. Hoje é o La Plancha, estamos aqui no Casa Shop, temos o La Plancha na praia também, ali perto do posto 4. Tem o La Plancha Brasa, que é um autosserviço, que é um modelo nosso mais simplificado de cardápio e sem a parte de atendimento, do coletivo gourmet, que é o Taste Lab. Tem o nordestino, que é o Matuto Nordestino, que a gente faz essa operação também, a gente operacionaliza isso, que também é um cardápio distinto, diferente, bem diferente, com baião de 2, carne de sol. E o La Plancha, temos aí 31 anos, hoje aqui no Casa Shop estamos há 7 anos, né? E graças a Deus que venha mais 30 pela frente. Então, na verdade, o empreendedorismo veio de família, mas você no meio do caminho abraçou, mas não foi criando do nada, foi aprendendo todas as etapas de tudo. A gente é puxado, né? A gente fala isso aqui, a gente é puxado para dentro dessas coisas. E não tem como não aprender. Ou você aprende na dor ou no amor, mas no final você tem que estar inserido nisso. Então, a gente fala muito de marketing, né? Porque o que a gente faz hoje, o que a gente vive, o que a gente respira, no caso, eu, né, S2, a Adriana, mas não tem jeito, cara. O marketing, ele é muito importante, você tem que fazer, mas um marketing bom, ele não salva uma empresa e nem muito menos vai garantir o futuro dela.
Então, a minha pergunta que fica aqui para o Júnior é: o marketing bom salva a empresa ou a gestão precisa ser feita de uma forma que una tudo? Me dá uma visão aí sobre isso. Cara, é engraçado a gente isolar isso, né? Eu acho que não se isola. Eu acho que ele se comunica, né? Quando a gente fala de gestão, tem a parte de gestão financeira, tem a gestão operacional do negócio, tem a gestão do marketing, né? Óbvio que a gente não faz marketing, mas a gente tem que ter uma empresa que faça o marketing pra gente. Tem que criar as estratégias, né? Também não adianta também criar estratégia e a gente não conseguir entregar aqui. Imagina, tu bota um cliente para cá, eu não converto ele, não vira meu cliente. Então, assim, tem que estar alinhado. Acho que eles têm que estar comunicados, né? Tem que estar com uma comunicação perfeita. O que você vai trazer para mim e qual a expectativa que está trazendo ele aqui e se eu vou conseguir atender essa expectativa. Eu acho que isso é um alinhamento muito mais além do que uma simples duas empresas se falando, né? Com certeza. Não, e tem um exemplo que eu dou muito, que foi um exemplo, acho que até te contei, um exemplo que teve um restaurante japonês, que na época do Dia dos Namorados, perto da pandemia, eles falaram: não, cara, vamos socar dinheiro no tráfego, vamos botar muito dinheiro no tráfego, vai dar muito bom. E a gente falou: tem sim, mas você precisa de fazer uma retaguarda, você tem que estar aí com tudo direitinho, a tua equipe tem que estar funcionando, cozinha, enfim, a gestão tem que estar funcionando direitinho. Não, pode botar. Aí socamos dinheiro no tráfego, e aí estamos acompanhando e tal. Aí chegou, sei lá, 11 horas, falou: pode pausar tudo, não adianta, não sei o quê. E deu um problema gigantesco que não conseguiram vender tudo. Além disso, no dia seguinte teve que fazer um trabalho de ver quem não recebeu o pedido para poder tratar aqueles clientes que estavam insatisfeitos. Então, um marketing bem feito é muito bom, mas se a gestão não funcionar, não resolve o todo. É isso, né? E não adianta você ter a gestão perfeita e o marketing não entregando. Então, eu falo, tem que estar aqui, ó, uma simbiose, né? Então, hoje tem muito disso de visibilidade. E, por exemplo, hoje é menos, mas assim, o influencer ou alguém falando da empresa ou trazendo alguém para fazer um conteúdo para uma empresa é muito importante. Às vezes, dependendo do negócio, é crucial, mas da mesma forma, se você não tem a gestão, acontece problemas. Por exemplo, a gente teve um cliente que aconteceu também isso. Não sei se eu te contei isso. Uma influenciadora foi lá no restaurante e avisou: vou postar dia tal, e a gente acompanhou, e eu falei: vai vir dia tal. E aí, o que aconteceu? Eles se prepararam para aquela demanda. Então a demanda foi muito grande, e aí naquele período teve até um probleminha, só que a gente estava online, mandamos mensagem para o responsável do restaurante, o restaurante tratou. Então, a gestão foi tão importante quanto o marketing. E ali, naquele dia, o faturamento foi gigante. Então, é importante ter uma estratégia, mas também ter a gestão daquele todo, não é isso? Verdade. Você falou uma coisa interessante, né? Vem influência, vem tudo. E aí, qual é a dor que a gente tem, né? Como encontrar a empresa para cuidar dessa parte? Porque às vezes a gente está muito atarefado em entregar os processos certos e não consegue pensar nessa estratégia. Vocês, na parte de área de marketing, como vocês veem isso? Vocês se veem obrigados a tentar ver coisas novas, a fazer um direcionamento para aquele? Você tem um restaurante japonês, um restaurante espanhol, como é que vocês tratam isso? As estratégias para cada um? Como é que é isso? Cada um restaurante tem uma estratégia diferente, até porque você tem que saber o que o cliente quer, porque nem sempre o que você vai oferecer é o que o cliente quer. Nesse caso, é importante, mas também depende do nicho do restaurante. Se aquele influenciador do modelo que o cliente precisa, se o público daquele cliente se é validado, então o trabalho que a gente faz quando ou entra em contato, nós entramos em contato, ou alguém entra em contato para algum tipo de parceria, ou divulgação, ou qualquer tipo de coisa, a gente primeiro analisa o perfil da pessoa, porque hoje em dia, infelizmente, a gente sabe, né? Tem perfil comprado, tem seguidor comprado, tem sorteio, tem um monte de coisa. Então, é analisar se aquele perfil existe, se é real e se tem a ver com o cliente. Então, para poder direcionar isso, a gente tem uma equipe específica e eles vão analisar caso a caso para poder funcionar direitinho, entendeu? É uma empresa com mini projetos acontecendo, né? Cara, então, assim, legal. O empreendedorismo ele é bravo por causa disso, porque muita gente vê também o que acontece. Faturamento. O cara fala: faturamento é muito alto, e aí
Já escutei muito isso. O cara fala assim, ó, tô faturando 1 milhão por mês e tal, e aí todo mundo fica, e o que acontece? O cara acha que faturamento é lucro. E quando o cara tá faturando muito, não necessariamente o cara tá ganhando dinheiro. Às vezes ele tá faturando, mas ou tá devendo, ou tá no 0 a 0, ou às vezes ainda tá pagando as dívidas. Então, o que eu falo muito é, o faturamento não é lucro. É verdade ou é mentira? Faturamento não é lucro, não. E ó, eu vejo muita gente faturando muito e não vendo dinheiro, e gente faturando pouquinho e vendo resultado. Aí é gestão, processo, é um monte de coisa, análise de custo. Isso é muito importante. Falar uma verdade. O que adianta eu faturar 1 milhão por mês e gastar 1 milhão em um? Tá tomando Isso acontece em salário, né? A galera ganha X mil reais por mês, mas compra um tênis, compra não sei o quê, o iPhone novo, não sei o quê. Quando vai ver, gastou X mais R$ 1. cartão de crédito já tá... Tá estourado, né? Isso acontece em empresa também. O pessoal vai jogando para frente, vai tudo. Eu sou a favor, às vezes, lógico, faturar é bom demais, faz parte. É muita vaidade, né? O faturamento é vaidade. As pessoas gostam disso. Verdade. Faturamento muitas vezes é vaidade. Vaidade. Mas quem não gosta de ser vaidoso, né? Agora, se o faturamento vier com resultado, aí é o melhor dos mundos. A nossa briga é essa, é encaixar isso. O quanto você tem que faturar sem perder os seus processos para te dar o resultado. Essa métrica é igual métrica de rede social. Instagram, aí tem muita gente antigamente, hoje é menos porque a gente acaba conscientizando mais, conversando com o cliente. Aí às vezes o cara fala, pô, mas esse conteúdo aqui não teve like, não teve comentário, é porque cada tipo de conteúdo é para uma coisa. E outra, like, comentário, views, é métrica de vaidade, porque depende muito do que você vende. Se você vende uma coisa que é muito cara, não necessariamente aquele teu cliente é o cliente que fica consumindo conteúdo, curtindo e comentando. Lógico, se você quer viralizar, sim, mas é a mesma coisa que ele falou, métrica de vaidade. Curtida é métrica de vaidade, porque uma pessoa que consumiu e às vezes não curtiu, ela pode ser o teu cliente, e o outro que não tem 1.000 visualizações, 1 milhão de visualizações, o cara não vende nada, não ganha nada, não fatura nada com aquilo. Então, volta para métrica de vaidade. E tem a vaidade e tem o ego, tudo envolvido. É ser humano, não tem jeito, né? E aí, muito importante é o quê? Também você, a gente fala muito isso, né? Além de você contratar uma equipe de marketing, independente se é a nossa, se não é, para qualquer um que estiver vendo, é o seguinte, você precisa entender um pouco de cada coisa. Na gestão, deve ser assim, porque na gestão hoje passou aquilo. Aconteceu com a gente. Tem muita informação. E eu aprendi. A gente começou a de roupa, eu ia vender. Aí eu falei, nossa, eu vou fazer. Eu falei, não adianta. Lá em 2018, ninguém sabia. Eu falei, cara, eu vou pagar. Era a mais, mas eu falei, vou investir, por quê? Aprender ou contratar alguém que saiba que você contrate a empresa fazendo. Pedir. Dores que a pessoa já passou, tá o caminho. Cada processo que já passou, você vai adquirindo aquela experiência. E aí você pode encurtar, você prevê já lá na frente, você pode ver qual o caminho mais... A gente não fala que tem um caminho mais fácil, né? A gente já fala, mas não tem caminho mais fácil. Erros, né? É evitar os erros, os tropeços. Mas tem jeito, né? Todo mundo que é criança bota o dedinho na tomada. Só aprende na dúvida. Aí o pai fala, não bota o dedinho na tomada, porque ele já passou, já tomou o choque, né? E eu acho que é isso. E as pessoas ficam muito resistentes a vir receber isso de alguma forma, né? E o que eu acredito também é assim, muita gente não investe em conhecimento. Às vezes a pessoa começa a ganhar, aí entra muito, é muito aberto, né? Mas a pessoa começa a ganhar um dinheiro, ou monta um negócio, e o negócio está dando dinheiro, a primeira coisa é financiar uma casa nova, financiar um carro novo, meter um monte de coisa que não necessariamente era necessário naquele momento, e você acaba assumindo compromissos e deixa de investir em conhecimento.
E é o maior erro, se você não investe em conhecimento, um dia que tiver um revés, se você não tiver com uma boa gestão, ou até mesmo acontecer um revés como foi a pandemia, a pessoa quebra, então você precisa sim investir. Ah, mas hoje em dia todo mundo vende curso. Sim, se você quer um curso específico, vai lá, compra um curso sobre aquele assunto, domina aquele assunto, ou então, pô, tá com uma verbinha, ou precisa, porque às vezes curso eu não vou fazer. Contrata uma mentoria de quem já sabe, isso acontece Sim. aqui. Hoje já precisei dele em consultoria, já chamei ele para fazer consultoria para mim e paguei, porque eu precisava da consultoria dele, não tem jeito. Mentoria também, quando precisa sim. Então, invista em educação, aprenda e vai passando. Não entra nessa de que todo mundo faz curso, todo mundo faz, mas procura e investe em conhecimento. E hoje, tu também já está dando, né? Não, eu já tenho meus mentorados por aí, né? A gente faz isso. Eu vejo como é importante, como a gente pode ajudar um processo, muitas vezes, né? São detalhes. A gente é igual quando chama um mecânico, às vezes ele vai lá e liga só um fiozinho. Pô, mas era só isso que me comprou. Calma aí, não é só isso, né? É o tempo que você... E, cara, é muito bom, né? Quando a pessoa está aberta a querer aprender, a querer entender, e você pode, de alguma forma, ajudar, né, nesses processos, cara, o financeiro é a última coisa que a gente pensa nisso, né? A verdade é essa. O negócio Que vale é que... tanto a pena. Você falou, você fez um site que você pagou, na época você até falou comigo que pagou um negócio que até um pouco mais além do que você podia na época. Sim, sim. Acho que foi assim... A diferença. Totalmente diferença. Igual a gente fala, a gente faz uma faculdade aí de 5 anos, paga durante 5 anos, não aprende o que tem que aprender. Aí a pessoa vai e te curta esse caminho, muitas vezes, eu acho que vale a pena pra caramba. O que acontece muito, que eu acho, é que às vezes as pessoas também não fazem, porque acham, mas eu não vou conseguir estudar tudo, aprender tudo. Eu vou te falar, Júnior, já gastei aí, sei lá, se for botar na ponta do lápis, os cursos que eu assisti, que eu comprei, tudo, seria dezenas de milhares de reais. E alguns deles foi só uma aula, foi só um insight, foi só uma coisa que o cara falou. Uma frase muda, né? Uma palestra que eu fui fora do estado, que eu gastei um dinheiro forte, mas às vezes um insight que o cara deu, que tu falou, cara, é isso. Uma vez eu paguei R$150 num negócio online, que era tipo 1 hora o cara falando, no dia seguinte, esses R$150 viraram 3.000. Por quê? Eu peguei um insight que o cara deu nessa... Não foi uma mentoria, mas foi uma aula que ele deu. Esse insight que ele deu, no dia seguinte eu apliquei num cliente que tinha querendo entrar para a mentoria e vendi essa mentoria por R$3.000. Então você pensa, será que aquele valor que você investiu só por um detalhezinho, cara, é ínfimo. Isso é legal, isso é legal de escutar, né? Então, assim, quando foi o que eu falei, eu precisei, a gente teve um cliente que, cara, o cliente era gigantesco e tinha algumas coisas que a gente não fazia, não era nosso core business, então a gente precisava de ajuda. Eu falei, cara, o cara certo até aqui. Então eu falei, Júnior, preciso de você é meu cliente, agora vamos virar o contrário. Agora eu vou ser seu cliente porque eu preciso de ajuda. E se você não busca ajuda, ajudou pra caramba. Com várias coisas, e não só, e não é só conhecimento. Às vezes é uma rede de contato que você precisa, é um telefone, é uma pessoa que está na empresa que vai te direcionar. Então, às vezes a mentoria não é só, sim, é o direcionamento, mas às vezes também é o contato ou eu só preciso saber isso. O cara vai te dizer só isso, não precisa fazer um curso inteiro. Ô, Johnny, quando a gente fala em encurtar o espaço, encurtar tempo, você ganhar nisso, as pessoas acham assim que não, que eu vou aprender a fazer CMV de um... Estou falando de restaurante, né? Que é a nomenclatura, né? O custo de mercadoria vendido, eu vou aprender a fazer... Não é só isso. Às vezes não está no processo, está você falou, no contato que eu dou, onde o produto X custava R$100, eu consigo ele para você a 70. Isso aqui já deu resultado aqui. Então, isso é bom, importante ter a rede de contato. E quanto vale isso? Imagina numa pizzaria onde você consegue baixar 10% do compra da farinha para a pessoa. Consegue precificar uma coisa. Eu trabalho no restaurante Frutos do Mar, camarão. Eu consigo um preço de camarão, de polvo, de frutos do mar, 10%, 15% abaixo. O quanto isso impacta no meu negócio. E às vezes não é... Falta o quê? Falta só aquele contatozinho, aquele direcionamento. Caminho sem encurtado, acho que é isso que faz a diferença. E teve uma história que me contou esses dias de um mentorado, que foi uma história que eu gostei muito, que eu acho que você deveria contar. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi. Teve esse caso foi específico de restaurante, né, também. Acaba sendo o meu nicho, mas eu acabo fazendo mentorias também em outras áreas, né. Eu falo que às vezes você não está falando nem de negócio, a gente está falando de pessoa. Isso
o que precisa é restartar a pessoa, não é nem um negócio. Às vezes o negócio está no caminho certo, mas nesse no caso não. Entrei no restaurante onde eu consegui, aí a gente vai falar de custos diretos, né? O CMV batendo quase 50%, 48, 49 mês a mês. E aí a gente fez um trabalho de implementação de contagens, implementação de rotinas, de ficha técnica, essas coisas, né? Eu até brinco, né? O pessoal quer me matar, né? Eu falo assim, a ficha técnica não serve para nada. Aí, como não? Como você vai fazer um restaurante sem ficha técnica? Cara, mas se você não tiver os processos, a ficha técnica não serve para nada. Você tem que ter os processos funcionando. Senão você joga dinheiro o tempo todo fora. A verdade é essa. Não adianta a ficha técnica usar 1 kg de arroz e o cara me bota 1,2 kg. Como é que eu controlo isso? Como é que eu faço? Processo, conscientização, essas coisas, enfim. E a gente baixou, né? A gente conseguiu chegar a 37%. A gente está falando aí 10% a menos, no restaurante vendendo 500 mil. Vamos fazer a conta. Ele gastava 250 mil, começou a gastar aí menos de 25, a gente está falando que começou a gastar aí uns 210, 220. A gente faz a conta matemática, né? É uma brincadeirinha que é conta rápida, né? Para restaurante é assim. Baixa 10% do CMV, a gente está falando que baixa aí, pô, às vezes 50 mil. E é isso que acontece. E aí eu fui na parte de colaboradores. Cara, eu sou muito a favor de manutenção de emprego. O colaborador, a gente resgatar ele o tempo todo, deixar ele sempre dentro da empresa. Eu acho que a empresa, quanto maior, mais colaboradores tem, e eu defendo isso, eu gosto disso. Mas a gente não pode ter ociosidade, né? E aí eu peguei lá um quadro de 63 colaboradores, hoje opera faturando o mesmo número, que a gente está falando aí, com 47. Chegamos a 47, eu acho que entrou mais uma pessoa, agora está 48, né? A gente vem acompanhando, mas a gente está falando embaixo de 50, coisa que era acima de 60 colaboradores. Bota aí, vamos botar 10 colaboradores, no mínimo, que olha quando a gente diminui de custo. Mas como eu consegui fazer isso? Cara, quando eu consegui mudar um pouco a cabeça também de quem estava ali, que é o sócio. Sim. Nem era o sócio, os sócios. Eles acreditavam assim, eu cheguei num restaurante hoje que faturei 500 mil, gente. Não dá para ter um setor de financeiro, um RH, mais um setor de compras. Cara, gente, esquece, hoje não cabe, a estrutura não aguenta. E aí eu falo assim, não, essa pessoa aqui consegue fazer mais esse pouquinho. O cara que faz pagar a conta, ele não consegue comprar, talvez ele vai até comprar melhor, porque ele está pagando a conta, ele sabe. Essa pessoa faz a parte de PH, ela não pode auxiliar nessa parte de processo. E aí a gente vem para o salão, se a gente fizer uma escala melhor, a gente vai ajustar escala. Tem lugar que a gente consegue botar 12 por 36, a gente pegou parte da equipe lá, faz o acordo certinho no sindicato e botou lá a parte de recepção, bar, a gente conseguiu botar 12 por 36. Então deixa de ter 3 recepções nenhuma, a gente vai ter só 2. Deixa de ter 3 pessoas no bar, a gente vai ter só 2, que aí acaba o sistema problema de folga e tá sempre tudo ali. E aí fomos lá, a gente diminuiu o percentual de CMD, a gente diminuiu o percentual de CMO, que é o custo de mão de obra. Cheguei ao ponto de sentar e negociar a parte do valor do aluguel. Caramba. Levei um sistema de contabilidade, não um sistema de contabilidade, um sistema contábil para dentro que hoje eu aplico no meu negócio, que a gente trabalha dentro do lucro real. Isso assusta as pessoas, cara, o pessoal tá no simples, não. Pô, lucro real, cara, gente, um contador certo, óbvio, tem que estar bem orientado. Você consegue baixar, você sai de 14%, 12%, vem para 7%, 8%, 10%. Se a gente baixa 3%, já valeu a pena. A gente está falando de 10% ali, 2% só de custos. Então um negócio que era ruim, que não era saudável, ficou saudável. Aí ele brincou até no final e falou assim, cara, eu acho que eu te paguei até pouco. Eu também acho. Então essa é para você que acha que investir em conhecimento, em mentoria principalmente, é perda de dinheiro. Às vezes você está gastando dinheiro com um monte de coisa, que não vai te acrescentar em nada, e às vezes um valor que você paga para uma mentoria, porque o cara vai direcionar, vai ver qual é o teu gargalo, qual é o teu problema, e vai transformar com o lucro, né, na verdade, porque o faturamento não adianta, mas ele vai conseguir aumentar o teu lucro. Esse valor que você vai investir é irrisório, porque você vai botar no longo prazo, é gigantesco. Então, se você nunca pagou mentoria, está na hora de pagar. Minha dúvida é, fala em número aí, alguma coisa assim, mas, cara, por mês, no mínimo, quanto que aumentou aí? Tem ideia? De valores, de faturamento e lucro. Né? Não, vou te falar aqui, ó, a gente montou pouca coisa de faturamento. Não de dinheiro não, foi um percentual. Não, percentualmente a gente, nesse negócio, faturamento nem aumentou muito, porque a gente nem chegou aí nessa área. Eu acho que a maior dor que estava acontecendo era de custos.
A gente está falando que saiu de um restaurante que dava prejuízo para dar um resultado de 10%, até mês que dava 12%. Então, a gente quer dizer, eu nem cheguei ao mérito, eu nem lembro quanto era de prejuízo, mas é com certeza, vamos dizer que tem 5% de prejuízo. E a gente consegue 10%, a gente na verdade conseguiu 15%, né? Não é tá dando 10%, não. Tá dando 10% menos que dava de prejuízo. E aí vem a parte que aí começa um novo processo, aí nova etapa, que é, cara, agora que a gente está ajustado, como a gente faz para crescer? Aí é um outro processo, é uma outra dinâmica e tudo. Você falou engraçado, né? A mentoria. As pessoas são muito resistentes, às vezes, a se dar a possibilidade de aprender coisas novas e investir em si próprio. Quando você contrata uma mentoria, você está investindo em você mesmo, né? E tem um bloqueio. Então, quando você vai, consegue, a pessoa entende que a mentoria é importante, já quebrou aí 80% da barreira de que você pode mudar muita coisa ali do negócio da pessoa, que é o mais difícil. E também não adianta, você pode fazer a mentoria que for, para a pessoa que está convicta, que está fazendo tudo certo, não tem dinheiro que pague o teu tempo desprendido disso, que você não vai dar solução e tu não vai conseguir ajudar a pessoa. Então, assim, não é só a parte financeira, é a parte de cabeça. A pessoa tem que estar pronta para dizer assim, eu preciso de ajuda, ou não é ajuda, ou preciso melhorar, quero potencializar mais o negócio. Às vezes o cara está indo bem, o cara estava tendo lá 5% de lucro, começa a ter 15%, é melhor para ele. Se tinha 15%, começa a ter 20%, é melhor para ele. Não é que ele estava fazendo errado, às vezes são os detalhes que a gente está falando. Então, assim, as pessoas elas têm que estar abertas. E aí entra numa linha muito tênue, né? Que o quanto você está bloqueado ou você está aberto a ter sugestões e orientações. Isso, cara, você deve sofrer isso. A agência de marketing, quando entra e dá alguns palpites, a pessoa, não, mas aqui não funciona aqui. Ah, não, vamos fazer isso. Não, delivery eu não gosto. As pessoas entram no bloqueio de negativa, né? Então, assim, a pessoa tem assim, tá ruim pra mim, mas você, é uma coisa que eu uso bastante. Não consegue cuidar do que tem dentro de casa, né? Fala assim, você falou assim, o primeiro cliente que a gente tem que cuidar é quem já tá na nossa casa. Não foi isso que você falou pra mim? O que eu falei pra ele, que na verdade a gente fala pra todos os clientes. Não adianta nada eu fazer um marketing gigantesco, trazer gente pra caramba, e aí fala assim, não, a gente precisa de cliente novo, cliente novo, cliente novo, cliente novo. Aí você chega aqui e pergunta, isso aqui a gente já tratou e aqui foi resolvido. Assim, foi bem pontual, mas tem cliente que você fala assim, pô, não, preciso de cliente novo, cliente novo. Ah, tá, mas esses clientes que vieram aqui, você tem o contato dele no WhatsApp? Não tem. Você manda mensagem? Não. Ah, mas tem um cliente que compra comigo 1.000, 2.000 em restaurante aqui, não é uma coisa assim. Você tá com esse cliente aí, você liga para ele, você trata esse cliente? Não. Assim, não adianta nada você querer captar, se você não tem a gestão, porque isso é gestão. E isso veio de você para mim e eu uso isso como regra hoje. Hoje a gente é muito personalizado a parte nossa de delivery, a gente tem delivery no restaurante, além de as coisas, as plataformas, né? Além das plataformas, a gente tem um delivery. E a gente não tinha o cuidado, às vezes, de saber como é que foi. Cara, hoje não, hoje é regra. Hoje, 2 vezes por semana, fez reserva, entra em contato com o cliente, saber se foi tudo certo. E, ó, sabe o que aconteceu? Nesse tempo, depois que eu usei, tem alguns meses já que eu estou fazendo isso, resgatei 2 clientes que eu teria perdido. Aí está a importância do contato direto com o cliente. A gente fala de atendimento, de venda, mas está tudo interligado, a gestão é toda. E, por exemplo, aqui você tem ele tem aqui o La Pancha em sua casa, que você faz um evento dentro da casa do cliente. É um evento que demanda mais trabalho e tudo, o valor é um pouco mais alto, só que é uma coisa muito importante porque é uma experiência que ele leva para casa da pessoa. Se você pega uma pessoa dessa que está pagando pela experiência, e geralmente quem paga pela experiência paga um valor maior e é um cliente fixo, se você fizer e não tiver contato com esse cara, você está perdendo dinheiro, porque é um cara que ele quer o teu serviço, você quer ele como cliente, mas se você não tem um contato com ele, você faz o quê? Você perde dinheiro. É verdade ou não, mentira? Verdade, mas eu vou corrigir um detalhe. Não é o valor mais alto, você começa a pagar o valor justo. Sim, justo. Não é mais alto que eu digo em relação a você comer na rua. É uma experiência diferente. Não, é uma experiência diferente. Vai comer na rua, você vai mandar um chefe na sua casa, com equipe, anos e anos de produto selecionado, insumo. Eu me expressei mal. É você pagar o valor justo por uma experiência, né? Você falou um negócio engraçado, que a gente fala sobre processo, gestão, fala um monte de coisa, potencialização do negócio. O que eu falo, antes a gente tentar fazer, a gente tem que ver se a gente potencializou, né? A gente até brinca, né? Outro dia eu fiz um post meu falando que assim, cara, eu falhei na programação que eu fiz,
acreditando que não ia ser um dia maravilhoso, e foi um dia maravilhoso. E aí eu falo que a gente não tem que estar preparado para fazer 100%, a gente tem que estar preparado para fazer 110%. 100% é normal, tem que ser normal, é 100%. Tem que chegar a 110%. E sobre potencializar o negócio, às vezes as pessoas reclamam, mas elas não estão prontas para potencializar. Hoje você é muito maluco. A gente faz o atendimento de corporativo executivo durante a semana, a gente faz o nosso à la carte, a gente fecha o restaurante para evento, a gente faz o La Plancha em sua casa, que é o nosso serviço de catering, que a gente leva toda a experiência La Plancha, ou personaliza um cardápio específico para você. A gente vai fazer um evento agora que vai ter paella e hambúrguer junto, olha só. Experiência loucura. diferente. Os jovens queriam hambúrguer, os mais idosos assim, queriam frutos do mar, e a gente falou, eu faço, a gente personaliza o evento. A gente faz delivery, a gente usa plataformas para delivery. A pessoa, mas se a plataforma tal, a taxa é alta, cara, vamos lá, ajusta, vê lá, faz a conta. Tem que fazer o que você deixou de gastar. É melhor entrar R$1 ou não entrar nada? Eu prefiro que entre R$1. Eu sempre penso assim, eu prefiro que sempre esteja monetizando as coisas. Então, assim, a potencialização do negócio, às vezes as pessoas não conseguem... eu acho que até a gente fala de bloqueio, essas coisas, e é muito mais fácil você falar que não vai dar certo do que você tentar. Eu estou fazendo agora uma que o cliente me liga que ele quer. Vai ter agora, semana a gente já tem 2 encomendadas. A gente entrega agora, faz o delivery da nossa paella na panela. A gente entrega na casa do cliente e depois busca a panela. É experiência. O cara quer na panela, eu mando. Aí vem assim, mas e o custo de vir buscar? Não estou preocupado com o custo de buscar. É o quê? Mais 10, 15 reais para buscar a panela? Não, óbvio, a gente tem que olhar para o custo. Mas o quanto eu crio de experiência nisso aí? O quanto isso aí é valor agregado? O quanto ele vai pensar em mim antes de pensar em qualquer outra pessoa? Como é que eu... Então isso tudo eu acredito que faz parte do empenho do teu próprio negócio. É óbvio que tem hora que você fala assim, cara, isso aqui eu já tentei de tudo, não está dando. Então eu vou botar meus esforços mais aqui. O delivery foi isso. Eu comecei a botar mais esforço, meu delivery está aumentando pra caramba. É uma coisa que antes da pandemia eu nem acreditava em delivery. Aí veio a pandemia e me fez usar o delivery. Aí eu recuei no delivery. Agora eu estou avançando de novo no delivery. O evento lá para esse caso, uma vez eu fiz uma besteira, deixei a pessoa sem evento. Olha só, eu esqueci, errei. Eu falei que nunca mais ia fazer. Estou falando de anos atrás. Sim. Aí eu falei assim, não, cara, eu vou ter que melhorar o processo para isso não se acontecer mais. Sim. Mas é muito mais cômodo eu não querer mais fazer. Eu me bloquear em relação a isso. Aí eu me bloqueei, não fiz durante um tempo, agora eu falei assim, não, calma aí. O errei foi o processo. Então vamos lá, qual processo tem que fazer para isso funcionar? Então é esse processo. Agora não erro mais nisso. Posso errar em outras coisas, mas nesse que eu errei, aprendi, consertei, fiz processo, coloquei gestão. Gestão funciona. Então, como eu falo, é chato, é repetitivo, às vezes tem que falar 10 vezes, montar processo é doloroso, às vezes você tem que quebrar alguns paradigmas para poder ele funcionar assim, mas é isso que a gente faz hoje, né? É isso, cara. Muito empreendedor acaba não querendo investir na educação, digamos assim, né? Mas em conhecimento mesmo, não só em mentoria, em curso, mas às vezes não compra um livro para ler, não vê um vídeo no YouTube para resolver um problema. Então, se você não tem essa mentalidade, tanto para os negócios, mas também para cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, o teu profissional vai embora, a vida não vai funcionar. É isso? Cara, exatamente, 100%. A cabeça não estiver boa, se você não tiver com a mentalidade positiva, se você não está querendo acontecer, nada vai funcionar. E aí as pessoas se enganam, acham que é só para o empreendedorismo. Não, isso é para a vida pessoal, como você falou, para o empreendedorismo, para você mudar. Às vezes você é um CLT, você quer estar estagnado, você quer dar um próximo passo. Mas ali eu vou ter que pegar mais um ônibus. Ali talvez eu tenha que trabalhar até 6 horas, eu só trabalho até as 5. As pessoas vão botando empecilhos, né? É muito mais fácil você criar barreiras para você ficar na rotina já ali de acomodado do que outra coisa. Aí vem a procrastinação, vem tudo isso. Então assim, cara, eu falo que quando eu converso com muito empreendedor, é mais procurando problema do que solução. Acho que a palavra certa é essa. As pessoas falam assim, vai vir agora, 2026, como vai ser? Copa do Mundo, talvez se mantenha o mesmo governo, talvez entre um governo novo, tem muito feriado. Tá bom, mas e aí? O que tu pensou para esse 2026? Não, eu só tô vendo a parte ruim. O que eu tô pensando minhas férias, se vai dar certo. Então assim, aí tu deixa de empreender, tu deixa de fazer uma mudança, aí vai passar mais um ano.
Mas é muito mais cômodo. Aí a gente leva para saúde. Eu tava muito assim, eu consegui agora emagrecer mais de 20 quilos, ainda faltam uns 10 ou mais aí. Mas enfim, não vou entrar nesse método, mas cara, eu comecei, cara, botava desculpa para acordar e começar, e ficava vendo uma série, aí não produzia. Aí eu falei, não, cara, eu vou começar a caminhar, mas vou caminhar na areia, daqui a pouco eu vou pegar um sol. Aí, pô, primeira, não foi nem emagrecer, primeiro foi o bronze. Opa, mudou, já melhorou, já tá melhor, né? Comecei a caminhar. Pô, mas caminhar é chato demais. Correr é chato demais. Hoje eu tô, graças a Deus, tô conseguindo trotar, né? Eu já passei do ponto. Mas assim, aí eu comecei, cara, tem pessoas que escutam música, tem pessoas que. Cara, eu tinha que botar alguma coisa e eu falei assim, pô, vou começar a escutar podcast. E tenho aprendido muito, tá? O que você falou lá, tem alguns insights que vêm e ajudam a gente demais. E aí eu boto, aí, pô, 1 hora de podcast, que normalmente é 1 hora, né? Eu fico escutando muito na parte de business, empresário, estou escutando de marketing, estou com parte religiosa, acho que também é uma parte que eu acho que as pessoas têm que procurar um viés, é importante ter esse viés, ou não, né? Aí depende de cada um. Mas eu escuto um pouco de cada coisa e a gente vai entendendo que tudo está interligado e é legal nisso, né? Mas eu comecei a escutar, voltando a dizer, pô, 1 hora, então. Agora estão vendo uns podcasts de 1h40, 2 horas, eles estão querendo ferrar a gente, né? O Big Brother tá aí. Pra quem assiste Big Brother, não tem problema. Pra quem não assiste, também não tem problema. Só que acontece muito, às vezes são as escolhas, né? Às vezes é essa mentalidade de, pô, não, vou só ver o Big Brother. Você quer ver 2, 3 horas. Aí a gente fala assim, pô, vamos escutar um podcast, ou vamos fazer alguma coisa pro negócio. Cara, nunca tem tempo, mas pra assistir um Big Brother, cara, o cara paga pay-per-view, vem de madrugada. Então, se você não dá prioridade a si mesmo, aquele tempo que você tem, você nunca vai melhorar. Se você der, é lógico, pô, todo mundo tem que ter o lazer, sim, mas vamos ver o que é lazer, o que é excesso de dopamina e o que é você se anestesiar pro dia a dia. Então, nada contra quem vê, mas se você ainda não está com a tua vida nos trilhos, foca um pouco em você, cuida do que você tem que fazer e depois você vai se divertir. Outra coisa que eu vejo muito é isso que você falou. Às vezes você não faz o exercício porque não tem tempo, mas tem Big Brother. Irmão, pega a bicicleta ergométrica e vai ver o Big Brother, então, pô. Não, aí eu falei, pô, teve uma época que eu peguei a bicicleta ergométrica, na verdade eu estava na academia, eu ia para academia, mas eu ficava na academia trabalhando, mandava mensagem para cliente, fazia a coisa que tinha que fazer. A maioria das coisas dava para fazer pelo celular. Aí tomei um esporro na terapia, falou, você não pode fazer. Então, cara, aquilo ali me dá prazer, então você procura alguma coisa que te dá prazer, faz o exercício, consome conteúdo. Hoje eu faço os dois, como você falou. Eu consumo conteúdo, mas eu gosto de ouvir uma música para dar um gás, mas também às vezes produzo conteúdo enquanto estou fazendo exercício. Então, é prioridade, né? Você falou um negócio legal, né? Eu já tenho um esporte que eu amo de paixão, eu brinco ali de tênis, né? Eu brinco de tênis. De vez em quando arrisco no futebol. Hoje, mas assim, meu esporte que eu gosto, eu amo de paixão, é o jiu-jitsu. Cara, é interessante, né? Como tá até tá hypado agora, né? O jiu-jitsu, os CEOs, essas coisas, cara. Eu já faço há mais de 10 anos jiu-jitsu, fazia quando era garoto, voltei agora. Mas eu vou te falar que é o único lugar que eu consigo me desligar 100%. Também se não desligar, imagina. Aqui, ó, mexendo no telefone, vendo o Instagram e tomando aqui um armlock, uma chave de braço, tomando um estrangulamento, não dá. Então, assim, eu, graças a Deus, quando faço a minha corrida, eu consigo me focar para trabalho, mas quando eu tenho que me desligar 100%, que você falou que é importante, como a terapeuta falou, eu tenho o esporte que eu faço isso, que é o jiu-jitsu. É 1 hora dentro do tatame que é 100% focado ali. Você tem que botar toda a parte externa isolada, senão você não sobrevive, né? Vamos falar dessa forma. E aí vira uma terapia, né? Que você consegue se desligar dos problemas e dos ruídos, né? Eu acho legal isso também. Não é só jiu-jitsu, né? Faixa preta de jiu-jitsu. Tem que falar, é faixa preta, ele é modesto. Eu quero falar, é o quê? Fala, é faixa preta. Nada. Estamos aí há bastante tempo aí nessa caminhada. Isso a minha esposa, Adriana, sabe, né? Ela é jiu-jitsu e ela falava exatamente isso. Quando você encontra um esporte ou alguma coisa que você goste, é a melhor forma, porque você vai cuidar da saúde mental, da saúde física e vai esquecer dos problemas. Então é aquele momento que você precisa para tirar aquela pressão e para conseguir sobreviver. Porque no empreendedorismo, se você não tiver alguma coisa que você consiga tirar o estresse, você vai acabar desistindo. E não tem outro jeito. Uma coisa que também me ajudou muito é começar a botar algumas regras. Né? Hoje eu tenho regra para acordar, uma maluquice. A mulher fica brava pra caramba, mas, cara, de segunda a segunda eu acordo 6 horas da manhã.
Eu até fico assim, cara, eu acho que eu tô acordando tarde. Eu chego, já tá tudo acontecendo, né? Chega na rua, as coisas já estão acontecendo. O pessoal já tá... Mas eu acordo 6 horas da manhã, virou uma rotina. Isso me ajudou também para eu encaixar as minhas coisas durante o dia. E aí, senão você começa 9, 10 horas, caramba, aí à noite já não produz, já não faz. Assim, eu tenho uma rotina para acordar, ainda não tenho a rotina para dormir, mas para acordar eu já tenho. Isso me ajudou bastante também. Você colocar rotinas na tua vida, isso é importante também, é legal. Então não tem jeito, gente. Se você não der prioridade a você, não vai ter empreendedorismo, não vai ter família, não vai ter nada. Se você não cuidar... Hoje eu fiz durante muito tempo terapia, porque eu tive dezenas de problemas, assim. Eu tinha insônia crônica desde que minha mãe morreu, eu tinha 17 anos e eu não dormia, ficava acordado até 7 horas da manhã vendo Fala Que Eu Te Escuto. E quem é novo não vai saber o que é, vai ver a Rede Record porque não tinha outra coisa para ver na televisão. E aí não dormia, enfim, eu tinha problema da insônia, ansiedade crônica, um monte de problemas que eu não tratava. Além disso, abusava do álcool, comia igual um animal, então não cuidava de nada. As fugas. Eu fugia muito dos problemas e anestesiava todas as dores e problemas na comida ou na bebida. Então, se você não para e analisa, cria uma consciência, nada dos projetos que você pense para frente vai andar. Então, cuidar da saúde mental e da saúde física é crucial, não para o empreendedor, mas para qualquer um, né? Verdade. Então, assim, o resumo que eu tiro disso tudo é que, assim, não adianta você querer só ser empreendedor. Você precisa querer ser melhor todos os dias. Se você cuidar, né? Se você cuidar de você, se você se desenvolver, se você cuidar da saúde física, saúde mental, seu relacionamento, cuidar da sua espiritualidade, se houver, como ele falou, se não houver também não tem problema, mas se você tiver uma consciência diária de que você tem que fazer um pouquinho de cada coisa, os seus projetos, a sua vida vai começar a andar. Digo por experiência própria, porque já abandonei várias vezes o exercício e esses períodos que eu fiquei sem, eu percebi que só me fazia mal. Então, se você não tiver, como você falou, uma rotina, você não tem uma rotina, não tem um exercício, não tem um tempo de qualidade com a família, não tem isso, o empreendedorismo, mesmo que você contrate um mentor, não vai aplicar o que ele vai te ensinar. Mas você sabe que o corpo ele é autossabotador, né? Sabia disso, né? Então, tudo que pode vir gerar um estresse, ele quer te sabotar, porque ele não quer que você passe pelo estresse. Isso é verdade. Então, quando você vai correr todo dia, isso estressa. Você acha que vai cansar, acordar, ir lá, ficar debaixo do sol ou não sei o quê. Fazer uma dieta é estressante. Então ele te sabota antes que você chegue ao estresse. Você fazer um projeto novo, você mudar de emprego, qualquer coisa, é automático. Teu corpo, ele é um autossabotador. Ele quer te sabotar, não porque ele quer o teu mal. Pelo contrário, ele te sabota para você não ter que passar pelo estresse. Na verdade, ele está te protegendo. Só que o jeito de proteger é não te deixar. Só que não tem jeito. Para qualquer mudança na vida, qualquer coisa que você vai realizar, até que vai casamento ou não, ter filho na hora que vai ter, mudar, tudo tem um estresse. Parte de decisões dá estresse. A gente falou uma vez ali atrás, né, a gente conversando, tomar decisão, a gente toma decisão diária. Se eu vou beber mais água ou não, se isso vai me fazer bem ou não, mal. Então, assim, você tem que estar bem para você conseguir combater essa autossabotagem do seu próprio corpo. E aí tu consegue desenvolver todas as áreas que você precisa, né? Então, aí a gente entra na parte de motivação. Que também é uma parte muito ruim que ninguém quer falar e acha que é tudo bobeira, mas a motivação realmente, só a motivação não resolve nada. Se você não tiver disciplina, não tiver vontade de fazer aquilo acontecer, não vai adiantar nada, porque a motivação acaba. O que mantém é a disciplina. Se você não tiver a disciplina de todo dia, fazer aquele mínimo lá que eu falo, é fazer o 0,28% ao dia, todo ano, um pouquinho, que no final do ano vai dar mais de 100%, fosse juros compostos, tu ia ficar rico, mas se você não fizer um pouquinho pela sua saúde, um pouquinho pela sua educação, um pouquinho pelo seu negócio, um pouquinho pela sua família, lógico, você vai falhar, cara, vai falhar e acontece. Só que você não pode perder. No dia seguinte, você tem que retomar aquele processo, falhou, volta. Então, assim, cuidar todos os dias, fazer o mínimo para que você evolua e aí os seus negócios, se você é CLT, a sua carreira também você tenha consciência para andar. Né? Verdade. Então, assim, o povo hoje, eu acho também assim, que a sociedade às vezes demoniza muita coisa e direciona muito o povo para coisas que não são isso. Que cara, você já tem uma cartilha programada. Você nasce
vai para a escola, fica na escola, vai para a faculdade. O que tu vai fazer na faculdade? Na faculdade que você vai trabalhar, e aí quando você está na faculdade trabalhando, você já tem que casar e já tem filho, e já tem que fazer um financiamento, já tem que fazer uma casa, e aí você tem que comprar um carro melhor, e uma casa melhor, e ir evoluindo. E às vezes você não pensa no que você quer, no seu propósito de vida, e quando você vê, você está tudo encalacrado. E aí às vezes você quer fazer a transição e não vai conseguir mais, porque você está todo encalacrado e não vai transferir. Então, se você não tiver essa consciência toda, você vai viver uma vida que às vezes não é o que você quer e não vai ter nem a oportunidade de mudar. Porque quando chegar lá na frente, os compromissos são tão grandes que você não vai falar, cara, o meu sonho é esse, mas não dá para fazer. Opa, quase que eu deu. Olha, falou perfeito, eu acho que é isso. A gente tem que estar aí, como eu falei lá no início, para você fazer qualquer coisa, você tem que estar bem. E a gente vai acabar sendo repetitivo, mas é verdade. Isso, cara, cada dia mais eu aprendo que você estando bem contigo mesmo, você consegue prosperar mais nas suas decisões de forma positiva, assertiva, né? Então eu defendo o que você está falando abertamente aí. Cara, então assim, não tem jeito. A vida é complexa demais, né? A gente precisa cuidar de tudo. É muito difícil, mas se você também estiver cercado de pessoas que querem, Verdade. Né? E a gente consegue. Queria agradecer aqui o nosso primeiro podcast. Queria agradecer o patrocínio aí do La Plancha, do Matuto, do Praia, de todo mundo do La Plancha Brasa que estão fazendo com a gente aqui esse podcast, né? E agradecer ao Júnior pela participação. Provavelmente a gente vai fazer junto daqui para frente outros podcasts. Se tiver gente para indicar, indica aí um empreendedor que tem muito a entregar, conteúdo, ou histórias também, para a gente poder aprender com eles. Traz para a gente sugestão. Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, se gostou, sugestões. E para finalizar, eu vou pedir para o Júnior aqui deixar algumas palavras aí, ou de incentivo, ou de desmotivação. Tem gente que desmotiva o empreendedor. Então, deixar algumas palavras aí para quem ouviu e para a gente finalizar aí de chave de ouro esse nosso podcast. Johnny, obrigado aí pela essa parceria. Agradecer a S2 Digital, está sempre apoiando, sempre direcionando a gente aí. Agradecer ao nosso colaborador Mirim ali. Esse aí é o cara. Até o Silvio de Santana, que hoje está ajudando a gente nesse podcast. Esse aí é o cara, um brownie, pô. Esse é o cara. É o brownie, daquele brownie do Mas, ó, tá acontecendo graças a ele, tá ajudando a gente. Isso aí. Eu acho que não tem questão de desmotivar ou motivar. Não tem jeito. Você tem que fazer, faça. Não dá para ficar adiando as coisas. E outra coisa que eu aprendi também é que 90% dos nossos problemas se resolve sozinho com o tempo. Tem uma história boa que depois no próximo podcast a gente vai falar sobre isso. Os problemas só precisam, às vezes, de tempo. Tá? E o que precisar, estamos aí para poder ajudar, né? Então é isso, gente. Obrigado aí pela paciência de quem ficou até o final. Deixa aí seu comentário, sua sugestão. Para a gente é muito importante. E se tiver sugestão de pessoas, deixa nos comentários aqui para a gente ou manda no direct, tanto lá para ele quanto para mim. Vai funcionar. Irmão, obrigado. Tamo junto. E até o próximo podcast da Chave Digital. Obrigado.